Olá, nós estamos começando mais um Momento Bancário em Debate. Eu sou a Juvândia Moreira, presidenta do sindicato, e hoje nós vamos falar do lucro dos bancos, vamos falar do papel do sistema financeiro, vamos falar da defesa dos empregos dos empregados do HSBC, né? E por que nós precisamos defender os empregos dos bancários do HSBC, também nós vamos falar sobre isso. E para falar desses temas, a gente está aqui com o professor Ladislau Dalbor, que é economista, professor da PUC, São Paulo, e foi consultor de várias agências das Nações Unidas, é uma pessoa assim que tem um currículo imenso que vai enriquecer demais o nosso debate. Professor, obrigado pela presença. Obrigado a vocês, imagina. E também o Valdir Fernandes, conhecido como Tafarel, que é bancário do HSBC, diretor aqui do sindicato e coordenador da CUT ali na região de Osasco, Carapicuíba, Barueri, toda aquela região. Obrigado pela presença, Tafarel. Nós que agradecemos. Bom, professor, está saindo o balanço dos bancos do primeiro trimestre desse ano. Saiu, né, de 2014 e os bancos privados com lucros exorbitantes. Saiu agora do primeiro trimestre. Itaú divulgou o balanço, um lucro de quase 30% maior que o mesmo período do ano passado. Bradesco divulgou o balanço, também com crescimento de quase 26% em relação ao mesmo período do ano passado. O Santander também divulgou o balanço, crescendo o seu lucro. E aí eu pergunto, o senhor fez um artigo, tem um artigo do senhor muito bom, que fala do sistema financeiro, né? Não só aqui no Brasil, mas do sistema financeiro no mundo, né? E diz que ele trava o desenvolvimento econômico do país. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, um pouco dessa sua tese, né? Só os bancos ganham? Quando os bancos estão ganhando e alguém está perdendo, como é que é essa... Olha, se o banco ganha, porque o banco juntou poupanças de várias pessoas e transforma isso num investimento, que uma fábrica de sapato ou o que seja, isso gera lucro, o dono da empresa pode devolver o empréstimo, pagar os juros e ainda tem o lucro para o banco, isso é ótimo, porque o dinheiro que está sendo recoletado da sociedade, o banco não trabalha com o dinheiro dele, trabalha com o nosso dinheiro. Sim. Por isso, mesmo privado, ele tem uma carta patente que autoriza ele a trabalhar com esse... concessão pública, né? O Estado autoriza, né, para ele funcionar. Então, e vai na nossa Constituição, nos artigos 170 e tanto, quer dizer, tem uma função social de juntar essas poupanças e transformar em atividades econômicas, né? Se ele faz isso, você tem uma expansão das atividades bancárias, você tem o lucro do banco, certo? Você tem empregos na área e, ao mesmo tempo, você está gerando atividades econômicas. Esse sistema... Gerando emprego na sociedade, né? Gerando emprego na sociedade. Esse sistema é bom, o banco é bom. Quando você tem o banco que está com muito lucro e a economia está parada, então a ponte entre os dois é o seguinte, ele está chupando esse dinheiro do sistema produtivo, né, através de juros que são exorbitantes, né, e não só, são juros exagerados que travam a capacidade de consumo para consumidor, ou no crédito ou a pessoa jurídica está travando o investimento, como ele está repassando isso, no caso do Brasil, para paraísos fiscais, para o exterior, ou aplicando na taxa Selic, mantendo-a elevada, lucro tranquilo, risco zero, certo? Liquidez total, sem precisar se dar ao trabalho de fomentar a economia, né? Esse sistema faz a gente entender que tem toda a lógica, tanto o lucro nos bancos e o PIB tão baixinho, né? Então, o senhor falou de uma questão aqui que eu vou passar para o Tafarel, que não é prerrogativa só do HSBC, né? Mas que tem o HSBC se envolveu em um monte de escândalos, né, de atividades não lícitas em vários países do mundo, né? Inclusive, está envolvido em um processo de investigação que envolve o Brasil, com essas denúncias do Swiss Leaks, que mandou dinheiro de clientes para a Suíça, né, para paraísos fiscais, e está aí no processo de CPI, de investigação, né, também
CPI do Senado, o processo de investigação todo na Receita, né, no Banco Central. E isso está preocupando os bancários, que é agora toda uma história de que o HSBC vai sair do Brasil, vai vender suas operações, e nós estamos preocupados com 20 mil postos de trabalho, o que é que vai acontecer? Tafarel, como é que está entre os bancários? Qual é o sentimento dos bancários? Tem uma preocupação grande com isso? O que você tem escutado lá na base, aqui na nossa base, nos bancários do HSBC sobre isso tudo? Existe essa preocupação e a angústia é muito grande, o Wander, professor. Porque assim, o bancário ele se sente um pouco atingido quando vê a imagem da empresa que você trabalha sendo colocada, né, como uma empresa inidônea. E aí você percebe que até mesmo o tratamento do bancário com o cliente fica diferenciado. E quando um banco está na ordem do dia, né, colocado, exposto como está o HSBC, você começa a perceber que tem clientes que tiram a conta. A angústia é muito grande e assim, são 21 mil funcionários, né? Nós acreditamos que são 21 mil famílias que são afetadas. A angústia é muito grande e aí você não tem uma perspectiva de vida. Hoje tem bancário, Giovanni, que está com medo até de pegar um financiamento de automóvel, financiamento de casa. Não sei se eu vou estar empregado amanhã, né? Essa é uma grande preocupação nossa. Nós estamos acompanhando, né, Tafarel? Vocês estiverem em Brasília, aí, conversando com os deputados, senadores. Sim. Nós vamos pedir uma audiência no Banco Central, queremos conversar com o governo, porque a gente está dizendo o seguinte, olha, qual é o futuro desses empregos? Nós estamos preocupados com os empregados. Veja bem, eu sugeriria o seguinte, tá? O HSBC não é só que está sob investigação. Tá? Nos Estados Unidos foi condenado, tá? Porque está pagando agora 1 bilhão e 800 milhões de dólares por um conjunto de operações fraudulentas, né? A atividade dele de lavagem de dinheiro é planetária, né? Na Suíça, como dizem na Suíça, eles lavam mais branco, né? Você tem as ilegalidades, enfim, que não é só do HSBC, com manipulação das taxas de referência, a Selic da Europa, coisa do gênero, enfim. E nós temos que nos colocar, enfim, eu acho, na mesa hoje, o fato que não é só o HSBC e que a legalidade e a forma de funcionamento do sistema financeiro tá na mesa, entende? É que precisa ser mudada, né? Precisa ser uma regulação que... Então, a gente não pode, de certa maneira, dizer, não, tudo bem, prioridade a defesa do emprego, mas o HSBC que tem que mudar, entende? E dizer, olha, claro. eu vou embora, vou para outro lugar, volto para Hong Kong porque ali não vão me regular, coisa do gênero. Eu acho que uma coisa é o HSBC, o nome. Outra coisa são os clientes que ele tem e os trabalhadores que ele tem aqui, que, a meu ver, o Estado teria uma linha muito interessante de pensar, olha, eu vou incorporar essa área, isso é uma ideia minha, tá? Como professor, tá? E reincorporar isso no setor público bancário, garantir os empregos e transformar essa clientela e a rede bancária num sistema de fomento da economia, entende? Agora, manter o HSBC com as suas ilegalidades claro é inviável. Que não, né? É muito difícil, não, também achamos. Porque ele vem com o histórico, né? Além da multa milionária que ele pagou para os Estados Unidos, tem problemas na Europa. A França está processando o banco HSBC e recentemente o banco também se envolveu com questões no México, né? Isso é muito ruim. O que a gente está dizendo é o seguinte, o banco contratou uma consultoria, as notícias todas que a gente tem de jornal, porque nós estamos pedindo uma reunião com o banco não marcou até agora. E as notícias que a gente tem o banco está com uma consultoria, os bancos estão se colocando para analisar os números supostos compradores. O que nós queremos se o banco for vendido, né, de qualquer forma, a regulação do sistema para que essas irregularidades não aconteçam nem aqui, em nenhum lugar do mundo, é o que nós defendemos. Mas, de qualquer forma, nós também temos que ver quem que vai comprar. O banco vai ser vendido mesmo? Quem vai comprar? Então, que compre garanta os empregos. Porque para nós não podemos pensar num processo só de venda. O Banco Central não pode estar lá pensando quem que vai comprar o HSBC ou o CAD pensando se vai concentrar ainda mais esse sistema financeiro que já é bastante concentrado, sem pensar nos empregos. Ele também tem que ter uma preocupação com esses trabalhadores. A nossa função como sindicato também é pensar aí, nesse caso dos bancários do HSBC, como é que vão ficar esses empregos. E não defender essas irregularidades, porque, pelo contrário, isso tudo prejudica a sociedade, isso tudo prejudica
o povo? A minha visão, Giovânia, como a gente está precisando expandir fomento, crédito mais barato, mais simples, para dinamizar o consumo, que dinamiza a economia, para dinamizar os investimentos das empresas, que também dinamiza a economia, é o caso de puxar uma estrutura dessa, se está ameaçando que vai embora, o setor público se apropriar desse banco, entende? E transformar numa máquina de fomento da economia, entende? Que nós estamos precisando de coisa dessa. Entende? Isso é muito bom. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, já já a gente volta e aí nós vamos falar um pouco mais desse assunto aí que o professor está tocando, que é como é que os bancos cumpririam o seu papel, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo. Mas como é que o sistema financeiro serviria mais para financiar as economias e o bem-estar né, e a inclusão social do que sugar os recursos, simplesmente. Olá. E eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar as suas atividades. Pense bem. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Nós estamos de volta no Momento Bancário, hoje falando sobre o papel do sistema financeiro, o lucro dos bancos e essa história toda que está aí nos jornais de que o HSBC vai vender suas operações ou vender suas operações de varejo ou sair do Brasil. Bom, nós estamos com o professor Ladislau Dalbor e estamos aqui com o Tafarel, bancário do HSBC, diretor aqui do sindicato. Professor, o senhor estava falando do papel do sistema financeiro. O comportamento deles hoje e como é que eles deveriam se comportar no Brasil e no mundo. Então, professor, a gente sempre está falando com o cliente, fazendo material para o cliente, fazendo atividade de rua, e a gente sempre fala disso, né? E a população compreende que ela vai lá comprar uma televisão, ela financia aquela televisão dependendo às vezes no cartão de crédito, parcela no cartão de crédito, às vezes faz um financiamento lá na loja, e ela paga, às vezes, acaba pagando 2 TVs. Então, dependendo de onde ela está financiando, da renda dela, da condição dela, às vezes ela paga mais que 2 TVs, quando ela terminar de pagar. Isso é um absurdo, né, professor? Olha, vamos pôr isso no chão, né? Na Europa, você pega para pagar em 18 meses uma televisão de 600 euros, você vai pagar 690 euros, o total que você desembolsa no fim dos 18 meses, certo? Uhum. Uma televisão de 600 reais aqui, você vai pagar tipicamente 1.400 reais.
isso significa, para já é surrealista, enfim, quer dizer, isso aqui é agiotagem, né? E é tirar dinheiro do povo para dar. Isso significa que as pessoas, a loja diz, eu estou facilitando, vai gostar de facilitar assim, porque na realidade a pessoa se endivida muito, mas compra muito pouco. Então as pessoas se endividaram, certo? Trava a demanda, certo? E isso paralisa a economia. Quando você trava a demanda, o empresário que produz os produtos diz, eu não vou investir porque a demanda tá baixa. E aí, não é de alguns porcentos que reduz o investimento, ele para todos os planos de investimento. Então, toda a taxa de investimento cai radicalmente. Então, você trava a economia pelo lado da demanda e você trava a economia pelo lado do investimento, né, e do produtor. O que estão fazendo outros países, tanto nos Estados Unidos como a Europa? Né? Estão repassando recursos, o que eles farão, o facilitar financeiro, né? O easing, né? Que eles estão fazendo, certo? Dando mais dinheiro para as pessoas comprarem, para as pessoas poderem investir, né? Para fazer funcionar a economia. Se a gente mantém esse tipo de... É um imposto privado pelo seguinte, você não tem opção. Você muda de banco, é a mesma coisa, certo? Claro. Todas têm dedicação total a nós, né? E gera essa coisa. Agora, eu acho um sistema burro, entende? Porque é o seguinte, se você baixa os juros e expande muito o crédito, porque a massa de crédito no Brasil é muito limitada, né? Ainda você vai ter muito mais crédito, muito mais atividade econômica e eles ganhando uma margem menor sobre uma massa muito maior de crédito, eles vão passar a ganhar. Só que estão estimulando a economia e não travando como fazem agora. Então é um modelo, né, professor? Porque aí, nesse exemplo da televisão, se eu compro a televisão de R$600, se você pagasse, em vez de 1.400, pagasse 700, com essa diferença você ia comprar outras coisas. Você ia financiar outras coisas. Ou seja, aí a economia ia ficar mais aquecida. Agora, a segunda parte da segunda metade da laranja, né, é que esses lucros fantásticos, quer dizer, é espantoso, né? Quer dizer, a economia o PIB parou de crescer e eles estão crescendo a 20, 30%, né? Sim. É que eles não reinvestem esse lucro na economia. Eles estão pondo isso lá fora. Por exemplo, no caso do Itaú e do Bradesco, saíram os dados do Luxemburgo, né? Saíram agora os dados do HSBC, né? Das 8.000 e tantas fortunas no HSBC da Suíça. E o Brasil tem, pelos estudos americanos do Tax Justice Network, o Brasil tem 520 bilhões de dólares em paraísos fiscais. 520 bilhões de dólares, ordem de grandeza, é 25% do PIB. Você quer fazer funcionar a economia assim, não tem condição. Entende? Nosso problema não é ajuste fiscal, gastança do governo. Nosso problema é a organização do sistema financeiro, né? Na minha interpretação. Nós também concordamos com isso, professor. Aliás, aí está bem... E a gente não vê muito a imprensa falar sobre isso, né? Uma coisa que... Quando a gente vai falar do sistema financeiro... A imprensa veicula as publicidades do sistema financeiro. A Grécia está dando uma grande lição, né? Cobrando quem de fato deve para o governo e quem mandou dinheiro para fora da Grécia, né? Você viu que alguns países da Europa criaram uma taxa, né, de controle, eu não diria controle, mas acho que a tentativa talvez seja essa, do fluxo financeiro. Olha, a tentativa, tem o BIPS, que agora está tentando, entrou na discussão do G20 ultimamente. Os Estados Unidos fizeram a lei Dodd-Frank, que está sendo massacrada. O Banco Central Europeu está com toda uma série de regulamentações. Houve avanços na Inglaterra, mas o geral é o seguinte, como não tem governo mundial e os bancos, esses grandes sistemas financeiros agem no sistema. Se você aperta num país, ele foge para outro, entende? Então é muito difícil. E você tem cerca de 60 paraísos fiscais que eles se jogam ali e ali não tem controle, não tem governo e não se paga impostos, entende? Então, o sistema, de certa maneira, em termos internacionais, ele está criando essa financiarização, esse caos planetário, esse travamento da economia mundial, que não é só aqui, né, que está travando, e a dimensão brasileira desse sistema
os bancos aqui estão se lambuzando, entende? Em particular os bancos internacionais, que aqui para eles poder cobrar essa taxa de juros, formando um cartel com os outros bancos daqui do país, é uma baba, né? Agora, tem um grego, o Polixrônio, né, que ele escreve de maneira simples: os bancos deveriam voltar àquilo para o qual são criados, ou seja, dar segurança para as nossas poupanças e financiar quem quer desenvolver atividades econômicas, certo? É verdade. Tafarel, eu queria que você desse um recado aqui para os bancários da HSBC, porque nós estamos acompanhando essa situação, vamos procurar o governo, vamos procurar o Banco Central, mas eles têm que estar junto com o sindicato acompanhando isso. Então, dá um recadinho. É o que eu tenho dito para todo bancário, Ivane. O principal órgão que você tem que confiar é no seu sindicato. Primeiro que muita boataria pela imprensa, pelos jornais, pela mídia. E assim, o sindicato, a premissa nossa é a defesa do emprego. Então tem que acreditar muito no sindicato, tem que dialogar com o sindicato, não ter medo do sindicato. Porque assim, nós estamos fazendo o que é de fato... Trazer informação. Trazer informação. Responder as atividades que a gente vai chamar. Às vezes essa boataria deixa o bancário angustiado, como eu falei. Claro. Então é importante confiar no sindicato, dê essas informações e nós estamos seguindo o caminho legal para preservar os empregos, né? Certo. E principalmente dialogar sempre com o sindicato dos bancários, que é a principal ferramenta sua bancária. Então, acompanha a Folha Bancária, o site, e nós vamos estar passando informação sobre isso. Professor, eu queria que o senhor falasse... desse um recado aí, concluísse essa nossa... É um assunto muito interessante, né? Tem muitas vertentes, muita coisa que pode ser feita. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e também queria que o senhor deixasse aqui o seu site, porque ele é muito bom. Queria parabenizá-lo por isso, porque o senhor socializa informação. Disponível a todos, né? Disponibiliza livros, inclusive. E, assim, é muito legal, o senhor compartilhando o seu saber, né? O que o senhor acumulou aí. É muito legal. Queria te agradecer, queria pedir que o senhor... falasse o seu site aqui para os bancários e bancárias poderem... Meu site vocês põem Ladislau no Google, vocês caem no meu site, o site chama Dobor, que é meu sobrenome.org, mas você põe no Google Ladislau e encontra. No pior dos casos, vocês chamam o filho de vocês que ele resolve no instante. Nós somos uma rede de professores que disponibilizam toda a produção científica online. É um processo internacional. Nós achamos que a universidade não tem que falar só para si mesma e fazer aquelas revistinhas acadêmicas que pouca gente lê, mas realmente a gente contribuir para a transformação do país. Nesse caso, eu recomendaria muito, né, que as pessoas deixassem aquele medo: não, eu não entendo nada de finanças, juro, é complicado. Eu escrevo de maneira simples e direta, né? E esse artigo, né, como o sistema financeiro trava da economia brasileira, é legal, tá? E ele tem um resumo de 2 páginas para quem tem um apetite pequeno, né? E quem quer avançar um pouco mais, digamos, aí vai desdobrando. Então, não vai ter um choque térmico, digamos, de entrar nas finanças, mas vale a pena a gente começar a entender, porque banco é uma concessão pública, é o nosso dinheiro que está lá, certo? E a gente tem um papel social e tem que cumprir esse papel, né, professor? Exatamente. Sou muito obrigada pela sua presença, obrigada, Tafarel. Queria agradecer a todos vocês que estão nos assistindo aqui e até o próximo Momento Bancário. Um grande abraço a todos.